seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com o Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por mais esse dia, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. A oportunidade de estarmos na Tua casa, de fazermos a Tua vontade, de estarmos aqui para buscar, para orar, para ouvir a Tua voz, para saber, meu Deus, qual direção o Senhor tem para nós. Onde, meu Deus, por onde, para onde é o caminho do Senhor? Pois nós queremos ser como a palavra que o Senhor nos disse, que é como o vento. Não se vê o vento, mas se vê o caminho por onde ele passa, o rastro que ele deixa. E eu peço, em nome de Jesus, que sejamos como o vento, que as pessoas não vejam, meu Deus, o que está em nós, mas que elas vejam o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar, por onde nós vamos passar, o rastro que vamos deixar, os resultados que vamos impactar, as pessoas, meu Deus, que vão serem atraídas, impactadas, as pessoas que vão ter seu destino, sua vida alterada pela bênção do Senhor. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, por todos os erros, as falhas, imprudências, inconsequências. Cada pecado, cada erro, Senhor, falha, cada atitude nossa que o Senhor reprova, eu peço, nos perdoa agora. Passa com teu sangue sobre cada um de nós. Derrama unção, poder, nos dá graça para vermos a tua glória. Nos dá graça, meu Deus, para que as nossas obras, e não só as obras, mas as palavras, os pensamentos, sejam aprovados pelo Senhor. Que cada uma das nossas obras, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações e nossas reações sejam aprovados pelo Senhor. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor nos conduza. Eu não quero, meu Deus, uma atitude, uma palavra, um pensamento sequer permanecendo na minha mente que não venha, que não proceda do Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor coloque anjos para acampar, meu Deus, ao nosso redor, inclusive na nossa boca, para que não venhamos falar aquilo que o Senhor reprova, que as nossas palavras sejam segundo o teu coração, que as nossas palavras sejam como as tuas palavras, que o Senhor conduza, opere, que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder. Eu peço bênção, unção, eu peço que o Senhor, meu Deus, abençoe a nossa vida, derrama, meu Pai, do teu poder sobre cada um de nós. Eu entrego e eu consagro esse culto ao Senhor, para que hoje ele seja mais um instrumento de bênção. Como é esse templo, como são, meu Deus, cada um dos instrumentos e equipamentos que nós temos aqui dentro, que esse culto seja também um instrumento de crescimento, de operação, de unção, de bênção do Senhor sobre a nossa vida. É o que eu creio, eu oro e eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Pode sentar, por gentileza. Aqui em Isaías 22, versículo 15, o soberano Senhor dos exércitos me disse: confronte Sebna, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem. Quem você pensa que é? E o que está fazendo aqui, construindo uma bela sepultura para si,
um monumento no alto da rocha. Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe. Ó homem poderoso, ele o pegará com firmeza, o embrulhará como uma bola e o atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar, e seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para seu Senhor. Sim, eu o expulsarei de seu cargo, diz o Senhor. Eu o removerei de sua posição. Então chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, para ocupar seu lugar. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava, e lhe darei seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar portas, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. A família toda dependerá dele e ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. Aqui nós temos duas situações bem diferentes. Alguém que estava num lugar alto, num lugar de honra, que era o Sebna, e que não estava ali fazendo o que o Senhor esperava dele. Isso é uma coisa muito perigosa de acontecer com qualquer um de nós. De Deus nos honrar, nos levantar, nos colocar em lugares altos, nos fazer chegar em postos e em pontos que nós não chegaríamos, atingir resultados que nós, sozinhos, com a nossa capacidade, com a nossa força, não atingiríamos, mas Ele nos fazer chegar lá. Ele nos fazer chegar naquele ponto, nos fazer chegar naquela condição, nos fazer entrar em lugares, ocupar lugares, estar à frente de pessoas, estar à frente de situações, governarmos, nos colocar como cabeça, nos colocar numa posição muito alta, como era o caso aqui do Sebna, que administrava o palácio. Mas o grande perigo que tem são essas coisas, ou seja, o poder, o cargo, talvez até aquilo que as pessoas vêm e nos falam, né? Olha, você é isso, olha como você está bem, olha como você é bom, olha como você faz isso bem. E a gente começar a se esquecer de quem nos colocou lá, que foi Deus, que não se trata de nós, não se trata da capacidade, não se trata da habilidade, mas se trata de Deus. Se trata da bênção de Deus, se trata do favor de Deus na nossa vida, da graça. Ou seja, eu estou debaixo da graça de Deus, Deus, Ele me chamou, deu essa condição, Ele me colocou, Ele colocou isso na minha vida, Ele colocou isso nas minhas mãos, então eu vou fazer, eu vou dar condições a Ele, dele poder abençoar a minha vida, eu vou dar mais condições a Ele, dele abençoar a minha vida, dele continuar me usando como? Sendo fiel.
E uma das coisas em que consiste em ser fiel a Deus é você sempre estar se fazendo essa pergunta: o que Deus espera de mim aqui? O que eu estou fazendo agora, o que Deus quer de mim? Porque sempre vai ter, você sempre vai saber e vai aparecer, isso é natural. O que eu quero, o que me dá prazer aqui. Você não precisa nem se esforçar, mas aparece o que eu tenho vontade de fazer agora. O que está no meu coração para eu fazer? Qual é o meu desejo? Isso aparece. O que agora tem na minha cabeça aqui para eu realizar? Isso aparece. É igual Sebna. O Sebna que podia trabalhar para o povo de Deus, o Sebna que podia ser ali uma importante referência em determinada fase da vida dele. Isso não foi no começo, mas porque ele já estava numa posição e ele teve condições de construir, né, esse monumento aqui, essa sepultura para si. Ele começou a trabalhar não mais pelo propósito de Deus, mas começou a trabalhar pensando o que eu vou deixar, não é para esse povo, não é o que eu vou deixar para o nome do Senhor ser exaltado, né? E isso não se trata só, tem palavras que você ouve e pega a referência, como no caso aqui é o Sebna, e pode pensar, não, mas eu não estou trabalhando para que depois que eu morra, né, fique uma sepultura com um monumento em meu nome. Não, mas talvez você está trabalhando para deixar um rastro. E, por exemplo, as pessoas se lembrarem de você. Se lembrarem de algo que você fez. Se lembrarem de você como uma referência. E assim, se a gente for lembrado como uma referência em qualquer coisa, mas essa referência não levar a pessoa a Deus, isso não é bom para nós. Isso não vai ser bênção na nossa vida. Nós não estamos atingindo e cumprindo com o nosso propósito. Eu aqui, literalmente, não posso querer ser lembrado por ser o inteligente, o sábio de preparo, o que fala isso ou aquilo. Eu quero ser lembrado, e se nem for lembrado, não importa, mas que as pessoas que ouvirem esta palavra, elas se voltem para Deus. Que elas se lembrem de Deus, que elas pensem em Deus, que elas busquem a Deus, que elas queiram Deus. Por quê? Porque esse é o meu propósito aqui. Se eu sair daqui e você ficar lembrando o dia inteiro em mim, o que eu quero dizer? Olha, o Anderson falou isso, o Anderson ele tem uma palavra boa, o Anderson ele deu tal exemplo. Se você lembrar de mim, eu não cumpri meu propósito. Mas se a palavra que eu pregar te fizer chegar até Deus, orar a Deus, e depois ter um temor e uma reverência por Deus, opa, eu preciso estar num lugar certo, e o lugar certo é o lugar que Deus me chamou, eu preciso estar fazendo a coisa certa. E fazer a coisa certa é saber que eu estou dentro, que eu estou cumprindo o propósito que Deus me deu. Aí, ainda que o meu nome não seja citado, lembrado, ainda que talvez nem meu nome você saiba, aí eu estarei abençoado. Aí sim eu estarei cumprindo com o meu papel. Eu estarei exatamente no ponto que Deus me quer. E todos nós temos que pensar e temos que aplicar isso na nossa vida. Que não viver uma vida apenas para que as pessoas pensem e lembrem de nós.
como as melhores referências da vida delas. A melhor referência para a vida de cada pessoa é o Senhor Jesus. E a nossa vida tem que levar as pessoas a Jesus. Tem que fazer as pessoas pensarem Cristo, lembrarem de Cristo, quererem Cristo, terem o interesse por Cristo, saberem de Cristo, verem mais Cristo, que não foi o caso do Sebna. Aí você pode dizer, não tinha Cristo ainda no tempo dele. Mas ele era uma pessoa numa função importante, que podia ter feito da maneira correta, podia ter priorizado a Deus, mas ele só trabalhou para si. Ele foi infiel. Ele não serviu. E se ele serviu, foi por pouco tempo até ele ter condições de começar a trabalhar para si. E olha, aprenda isso. Você pode até ter pessoas perto de você que não mereçam a sua servidão. Você pode até ter situações que não te animem para você dar o seu melhor. Você pode estar no meio de muita gente injusta. Gente que não tem compromisso, que não tem comprometimento, que não tem essa vida, sabe? Essa entrega, gente que não tem sinceridade. Gente que está exatamente como Sebna, que está trabalhando para si, que só pensa em si, que tira dos outros para acumular para si, que vive em torno, construindo a sua própria imagem, e trabalha pela sua imagem, investe na sua imagem, e está buscando gente para fazer algo pela sua imagem. Não olha para esses lados. Gente assim não termina, sempre vai ter gente assim. Mas Deus está procurando aqueles em que Ele olha e encontra fidelidade, que é o caso do Eliaquim. Eliaquim significa aquele que o Senhor levanta e sustenta. E Deus quer ver em nós o espírito, a entrega, o comprometimento, essa visão de vida, essa disposição, como ele viu no Eliaquim, como ele enxergou no Eliaquim, para fazer a coisa certa. E a coisa certa ali era ocupar o lugar do Sebna e fazer de uma maneira diferente do Sebna, que era servir. Ou seja, eu não estou aqui para mim, eu não estou aqui apesar de ter acesso, porque ele tinha acesso. As coisas que o Sebna tinha acesso, ele tinha acesso também, não tinha? Tinha acesso ao poder, ao dinheiro, à fama. Ele podia usar também os recursos, as pessoas, ele podia usar as situações que estavam ali diante dele para ele conduzir para si, para criar aquele monumento para si, para ele se encher daquela condição. Ele podia, mas não foi o que ele fez. Não foi a sua atitude. A sua atitude foi de servir a Deus. Não, eu estou aqui com um propósito. Eu estou aqui para agradar a Deus, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para estabelecer, isso é uma coisa muito importante, quando a gente decide dentro de nós. E às vezes isso é contra tudo e contra todos. Estabelecer o reino de Deus em um lugar. Eu vou pregar, eu vou falar, eu vou dar exemplos, eu vou fazer o que é certo,
todo mundo aqui pode estar fazendo o que é errado, todo mundo aqui pode estar caminhando para uma direção diferente, todo mundo aqui pode estar caminhando para um outro rumo. Eu vou fazer o que eu sei que Deus quer de mim. E eu digo isso, gente, porque às vezes nessa fase em que muita coisa gira apenas em torno da imagem, esses dias alguém me falava, né, e eu fui pesquisar um pouco a respeito. Olha como que o mundo é, né? A gente hoje acha eu acho pelo menos, né? Eu acho que as redes sociais elas são demais. É muita rede social, é muita imagem, né? Muita imagem que eu quero dizer. É muita gente vivendo disso, de imagem, posta foto de algo que não é, faz um vídeo falando uma coisa que na verdade não é. É muita ficção, né? Porque a pessoa pode criar a sua ficção e colocar na rede social dela lá em forma de foto, de vídeo, mas aquela não é a vida dela. A vida dela é a vida real, é a vida que ela vive. Não é a vida que ela posta. Não é a vida que ela expõe, mas a vida que ela vive. Certo? Agora, estão criando uma rede, né? Que inclusive o criador, aí, o desenvolvedor é o próprio, a empresa, né? O mesmo dono do Facebook, criando um universo virtual em que a pessoa vai ter ali uma vida, que a pessoa vai viver nesse universo virtual, que vai ter a casa dela nesse lugar, vai ter o trabalho dela nesse lugar, ela vai ter toda uma situação nesse lugar. Então, que isso vai ter um custo, a pessoa vai pagar para estar lá, as empresas vão pagar para estarem lá. São muitas situações para estarem lá. Eu falei, mas no caso a pessoa vai comer como? Aí alguém me disse, então, a pessoa vai fazer a compra lá no mundo virtual e vão entregar para ela na casa dela. Falei, tomar banho, no caso, ela vai ter que tomar em casa. Comer, ela vai ter que comer na casa dela. Para ela manter essa rede, ela vai ter que ter um trabalho. Sim. Falei, ou seja, é uma mentira elevada a um nível nunca visto antes. E já tem gente ávida, ansiosa, para poder entrar e ter a vida dela aí nessa plataforma, digamos assim. Para viver nessa plataforma, para ter o espaço nessa plataforma. Já tem gente pagando caríssimo, caríssimo, para ter a sua casa, a sua mansão nessa plataforma. Para ter a sua condição nessa plataforma. Eu disse, meu Deus do céu, aí que a gente vê que está mais perto a volta de Jesus do que sempre. Mas isso tem a ver com essa palavra, de ter gente que quer, é o vício, é a obsessão, é o foco da vida. Eu quero que vejam a minha imagem melhor do que ela é, eu quero que tenha uma imagem elevada de mim mesmo. E assim, o próprio Paulo disse, não tenham de si mesmos uma imagem elevada. Quer dizer, você precisa saber quem você é. E você precisa saber que você está em Deus. Eu estou em Deus? Estou. O que prova? Eu estou fazendo o que Deus espera que eu faça aqui? Eu dei o meu exemplo para você, eu no culto, aqui agora, na igreja, mas você na sua casa, você quando está no trânsito, você quando está na condução, você como um profissional, como um administrador, você tem sido o Sebna, o infiel, o que tem atitudes egoístas, o que pensa na tua imagem, no teu
na tua própria vida, o que só está preocupado em deixar uma herança, um legado em relação à sua imagem, e não tem desempenhado ali o seu papel em relação à sua importância, ao seu chamado com Deus? Ou você é um Eliaquim, que sabe que quem te levantou e quem te sustenta é Deus? Ou seja, eu não sou bom, eu não sou o cara, eu não sou a pessoa. Não, eu sei que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, como eu estou, aqui desempenhando as minhas atividades, o que Deus coloca na minha boca, o que Deus me conduz a fazer, não sou eu, é Deus. E eu sei que é Ele quem tem poder tanto para ter me levantado, quanto também para me sustentar aqui, me sustentar no que eu estou fazendo. E eu falo aqui do meu caso, mas eu estou falando do teu também. A posição que você está na tua família, a condição que Deus te coloca profissionalmente, o lugar, o ponto estratégico que Deus colocou você na tua vida, que Deus levantou você na tua área. Esse lugar, essa situação, esse chamado que Deus tem para você. Talvez você está aí numa fase perigosíssima, uma fase que você está melhor e o que Deus tem colocado de melhor na tua vida não está sendo usado para a obra dEle, não está sustentando a obra dEle, não está voltando para Ele em forma de gratidão. Porque não adianta só, gente, você comprar a camiseta da gratidão. Não adianta você ter a palavra gratidão, em tudo que alguém te fala, você gratidão, gratidão, gratidão. Você dizer obrigado. Para Deus não é esse obrigado que pesa, que vale, mas é o tipo de retorno que a gente dá a Ele. É o voltar lá de longe e ver, não, eu estou curado, igual aconteceu com Jesus, com aquele leproso que foi único, mas ele foi digno. Tem gente que não volta, mas vou ter que fazer esse caminho de volta? Vou, e vou fazer o caminho de volta, por quê? Porque é digno da minha parte, porque é uma honra que eu preciso dar, porque eu atraio o que eu honro. E lembra de uma coisa, você não honra algo porque aquilo merece, você não honra algo porque aquilo é digno de honra, você honra algo e alguém porque você tem honra para dar. E o que você honra, você atrai. O mês de dezembro inteiro a gente passou desejando feliz ano novo, feliz Natal, dizendo, você atrai o que você honra. E você precisa aprender com essa mensagem. Qual é a primeira pessoa que a gente tem que honrar na vida? Deus. Como é que eu mostro que eu honro a Deus? Quando Ele tem um lugar dele na minha vida. O primeiro. Está entendendo? Eu não coloco as coisas, qualquer coisa no lugar de Deus. Deus está no lugar dele. O primeiro lugar. Deus ocupa a cabeceira da minha vida. Ele não está num lugar ali que está em qualquer ponto, que está avulso ali, em algum ponto, não. Deus está em primeiro lugar na minha vida. E eu, crendo nele, eu ouço ele, eu dou ouvidos à voz dele e eu sigo pelo caminho dele, não pelo meu. Porque a gente sabe de muita coisa, a gente aprendeu muita coisa na vida. A gente recebeu muita informação ao longo da vida. Foi ou não foi? Mas Deus quer que eu viva, que eu haja, que eu fale, que eu reaja segundo o que Ele tem me ensinado. Que é a diferença do Sebna para o Eliaquim. O Sebna, quando ele se sentiu seguro,
no poder, não, agora eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Agora eu vou construir para mim. Agora eu vou desviar recursos, por exemplo, para fazer uma sepultura, para quem olhar lá no alto do monte essa sepultura saiba, ó, essa é do Sebna. O Sebna foi um homem que teve muita coisa. Olha, o Sebna foi um homem muito rico. O Sebna foi um homem muito importante. O Senhor nem deixou. O Senhor disse, eu vou pegar você, eu vou embrulhar como se faz com uma bola e vou lançar você longe. Por isso, não tenta firmar a estaca da sua tenda com a sua própria mão. Deixa Deus fazer isso na sua vida. Deixa Deus te estabelecer. Deixa Deus, ou seja, dá primeiro a Deus, faça primeiro para Deus. Eu tenho repetido essa palavra da viúva de Sarepta. Tem coisas que você decidiu fazer esse ano, faça, mas primeiro faça para Deus, em todas as áreas da sua vida. Se você vai fazer algo na sua família, faça primeiro para Deus. Se você vai fazer algo com a sua saúde, faça primeiro para Deus. Se você vai fazer algo com o seu dinheiro, faça primeiro para Deus. E eu afirmo isso para você, sabendo, crendo e já vendo na vida de algumas pessoas que estão agindo assim, que isso já está fazendo a diferença e vai fazer a diferença ao longo desse ano. Porque isso tem a ver com a atitude do Daniel, que não pensou nele, no agrado, no prazer dele ali, naquela questão do que eu vou comer. Não, eu quero primeiro saber que eu estou agradando a Deus. Eu quero primeiro ter certeza que eu não estou me contaminando com espíritos, com coisas contaminadas, mas que eu estou separado para Deus. E que Deus vai se agradar de mim. Sebna não teve essa preocupação. E se você tem agido como um Sebna, tudo que está na tua vida, tua inteligência, teu dinheiro, o tempo que você pode administrar, a influência que você tem sobre pessoas, o comando que você tem de algo, está sendo usado só para você e não tem nada de Deus. Não tem uma atitude que ajuda, que abençoa. Não tem uma atitude aí que leva as pessoas a irem até Deus. Muda. Fala com o Senhor. Pede perdão para Deus e pede para Ele renovar a sua mente. Para Ele transformar o seu coração. E levar você a ser uma pessoa como Eliaquim, que significa aquele que o Senhor levanta e sustenta. Quer dizer, Deus não só me levantou e me colocou aqui, mas é Ele quem me alimenta, me sustenta, é Ele quem me mantém. E você não pode esquecer da segunda parte do nome de Eliaquim. O Senhor levanta e sustenta. Quer dizer, Deus não só me colocou aqui para eu chegar e agora eu faço do meu jeito, da forma que eu quero, eu faço da maneira que me agrada, que me apraz, não. O Senhor me levantou, o Senhor me deu isso, o Senhor me colocou aqui, o Senhor me colocou diante dessas pessoas, é Ele quem vai me sustentar, ou seja, eu não vou fazer do meu jeito, eu não vou fazer da minha forma, mas eu vou fazer do jeito de Deus, do jeito que o agrada. Eu vou dar condições de Deus continuar me usando, porque eu vou ser esse instrumento. E como se disse dele, como ele era o que o Senhor levanta e sustenta, o que ele abrisse, as portas que ele abrisse, ninguém poderia fechar. E ele teria um poder para sustentar até o menor da casa dele. Quer dizer, talvez você hoje, olha, e você precisa de coisas, você precisa de ajuda, você precisa de dinheiro, você precisa de apoio. E se você permitir que seja o Senhor quem te levante e que seja o Senhor quem te sustente para onde Ele te levantou, você não vai ser mais a pessoa ajudada, apoiada, sustentada, inclusive financeiramente, mas vai ser a pessoa que vai fazer isso para os teus
e para todas as pessoas que Deus colocar você no caminho delas. Porque você vai estar dentro do propósito. Você vai estar vivendo o propósito. Vai estar cumprindo com o propósito. Vai ser fiel no propósito. E Deus vai ver. E Deus vai sustentar. E Deus vai se agradar de você. Essa palavra é para que nós não percamos isso. Que essa qualidade de quem Deus se agrada. Esse dom de Deus sobre a vida da gente. Dele continuar se agradando, dele continuar abençoando. Tem gente que já teve esse dom, mas se tornou no Sebna. Por um tempo fez o que era bom, fez o que era reto, fez o que era certo, mas aí cresceu o olho nas coisas de Deus. É igual a pessoa que ela começa dizimando moedas, Deus levanta ela para ganhar milhões e cresce o olho, eu estou dando muito dízimo. Não é isso aqui que me abençoa, não é isso aqui que faz a diferença. Ela cresce o olho e começa a usar o dízimo. O que acontece com ela? Daqui a pouco volta a não dizimar, mas a receber moedas. Não deixa aqui em nada, eu estou falando não do dinheiro, eu estou falando da vida. Da condução, da atitude, da ação e da reação para a vida com relação ao que você sabe. Olha, esse ano cada dia nós temos ouvido palavras que tocam muito nessa questão do que você sabe que Deus espera de você e como você está lidando com isso. Ou seja, eu sei o que está nas minhas mãos, eu sei o que já está na minha mente, eu sei o que Deus colocou no meu coração e como eu estou agindo, como eu estou fazendo com tudo isso. Coloque-se em pé, por gentileza, vamos falar com Deus. Como você está fazendo, como você está agindo com o que Deus tem colocado nas suas mãos? Como está sendo a sua reação? O que você tem dado a Deus? Dado, que eu quero dizer que respostas você tem dado a Deus? Que atitudes você tem oferecido a Ele? Que atos? O que você tem mostrado nas tuas ações, reações? Como você tem agido? Você está mais para o lado de ser um Sebna ou de ser um Eliaquim? Se você é um Sebna, você já pode falar com Deus agora e dizer: Senhor, me perdoa. O orgulho, o egoísmo, o cultivo da minha imagem. Nós ouvimos o ano passado sobre o cultivo. O cultivar e guardar, mas não a sua imagem. Mas a exemplo do que Deus falou para Adão: cultiva o que eu tenho falado com você. Cultiva a minha palavra, cultiva a obediência. Cultiva o que eu estou colocando para você fazer. Tem coisas que às vezes Deus fala conosco na palavra, deixa claro, e não parece tão interessante. Essa é a verdade, não parece tão interessante. Você olha e pensa, mas isso não é tão interessante. Não tem que ser interessante. Se eu sei, Deus quer que eu faça.
O que você precisa é saber. Se você sabe, aplique na sua vida. Pratique. Faça acontecer. Não fica mais se inchando de conhecimento. Tem gente que está inchado, está obeso. Quer dizer, a palavra veio só para aumentar o nível de informação que a pessoa tem, mas ela não está espiritualmente saudável porque ela não tem praticado a palavra. Ela não tem feito o que Deus determinou. Não tem cumprido com a palavra de Deus, não tem feito a vontade do Senhor. Fala com Deus agora e pede para Ele te ajudar. Senhor, eu não quero ser um Sebna. Senhor, que o Senhor me levante e o Senhor me sustente. E que eu nunca caia nessa armadilha mortal, nessa armadilha perigosíssima de julgar que eu sou alguém, que eu sou alguma coisa que pode. Melhor eu pensar que eu sou um miserável, um verme, depender do Senhor a minha vida inteira, do que eu me julgar capaz e tentar viver, agir, continuar pela minha capacidade, habilidade, pela minha inteligência ou por alguma coisa que eu vejo em mim. Não. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor, meu Pai, eu peço que cada coração aqui seja tocado pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo toque cada coração. Que cada uma, meu Deus, dessas pessoas que estão aqui na Tua casa, que ouvem a Tua palavra, que sejam conduzidas pelo Espírito Santo e não, meu Deus, por emoções, não por impulsos, não, meu Deus, por sentimentos. Não, Senhor, mas que seja o Senhor quem venha conduzi-las. Que seja o Senhor quem venha, meu Deus, mostrar para elas, colocar, meu Pai, a vida delas no lugar. O lugar, meu Pai, que o Senhor deu ao Eliaquim, o Senhor quer levantar. Tanto que a primeira parte do nome diz aquele que o Senhor levanta. Mas o Senhor não quer levantar uma pessoa para que daqui a pouco ela esteja construindo monumentos, sepultura, pensando até em depois da sua morte. Pensando na imagem que ela vai deixar, pensando no legado para si que ela vai deixar. E o maior legado que a gente deixa nessa vida é o que a gente fez as pessoas se lembrarem, pensarem, se voltarem para o Senhor. É o quanto que as pessoas, meu Deus, se voltam para o Senhor por nossa causa. E não por nós termos sido o problema da vida delas, que elas tanto oraram para que mudássemos, mas por termos sido uma referência de como o Senhor faz na vida de uma pessoa, de como o Senhor age, de como o Senhor trabalha, de como o Senhor, meu Deus, o Senhor cuida, de como o Senhor opera. Eu peço, meu Deus, abençoa cada um. Manifesta o Teu poder, meu Deus. Nós cremos no Senhor. Nós cremos que essa palavra é para nós. O Senhor quer levantar Eliaquins. O Senhor quer mais Eliaquins, que aquele que o Senhor sustenta. Que o Senhor não só levanta, mas o Senhor também sustenta quando levantou. Para que a obra, para que as atitudes, para que as ações, para que a força, para que as palavras, para que a postura, para que o comportamento seja segundo a Tua vontade. Para que o comportamento, Senhor, seja segundo a Tua vontade. E que assim o Senhor haja, que o Senhor faça, que o Senhor opere, que o Senhor manifeste o Teu poder, que o Senhor derrame unção e principalmente, meu Deus,
que cada um de nós que recebemos essa palavra, não sejamos conduzidos por vontade, por sentimento, principalmente, meu Deus, por sentimentos de vaidade, mas que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Porque a maneira do Senhor nos sustentar, nos governar, nos dar, meu Pai, essa cabeça de governo é a presença do Teu Espírito Santo em nós. E eu peço, vem Espírito Santo, que o Senhor nos governe, que o Senhor nos conduza. Eu peço que já hoje, nesse dia, que cada uma das nossas palavras, nossas ações e ações, que a nossa postura diante das mesmas pessoas que nós sempre estamos e com aquelas que são diferentes, que vão cruzar o nosso caminho, que não sejam atitudes, obras, ações e ações segundo a nossa mente, mas que sejam segundo o Teu Espírito. Que seja, meu Deus, de acordo com a Tua vontade. Que assim o Senhor nos conduza, que assim o Senhor opere e nos abençoe. Eu entrego a minha vida, entrego a vida de cada um nas Tuas mãos. E que segundo, meu Deus, a Tua palavra, sejamos esses Eliaquins que o Senhor quer levantar com o propósito de sustentar. E sustentar, meu Pai, as Tuas causas, sustentar a Tua obra, sustentar, meu Pai, o Teu chamado, fazer a Tua vontade acontecer e se cumprir nessa terra. Eu tomo posse disso. Que a cada dia, meu Deus, haja menos Sebnas e mais Eliaquins. E que nós sejamos esses Eliaquins enviados pelo Senhor. É o que eu creio e peço, e eu abençoo a vida de cada um em nome de Jesus. Amém.